Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar em incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Essa incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Siria lavari candara lavaria lavaria lavalara lavaria lavaria lavalaria lavalaria lavalar. Sustenta a oração, irmão. Vai levantando seus braços. Iriviri candara lavalaria lavalaria lavaria la. Iriviri candara lavaria lavaria lavalaria navarandara lavaria la. Eria lavalaria laria la. Oria lavalaria lavalaria lavaria la. Incendeia, Espírito Santo, incendeia, Espírito Santo. Vai se sentando e cantando, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, peça incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Irmãos e irmãs, encerrando o nosso dia, eu quero partilhar com vocês, ainda dentro daquilo que Deus foi colocando para a equipe diocesana, recordando você que nós estamos tratando a respeito das redes que precisam ser consertadas. O Senhor dizia então, nas adorações, nas reuniões da equipe diocesana, que os servos da Renovação Carismática de Cascavel se encontravam numa situação de abatimento, de desânimo espiritual. E o Senhor tratava então, dando para a equipe diocesana uma palavra de que nós seríamos libertos e transformados, curados, restaurados e libertos de todo o desânimo, de toda a frieza espiritual pela palavra de Deus. Então, para encerrar nossa tarde, eu quero partilhar com vocês, e é esse o tema da nossa pregação, o poder da palavra de Deus. Convido você a pegar comigo sua Bíblia, por favor, e abri-la lá no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, tá bem? Quem encontrou diz? Muito bem. Irmãos, diz assim a palavra de Deus no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada teria sido feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, o nome João, ele deriva do termo hebraico Ieoanã, que significa Deus faz misericórdia. Tem algum João aí? Então você fica sabendo que o significado do teu nome é esse: Deus é benigno, ou Deus faz misericórdia. O Evangelho de João foi escrito possivelmente lá pelo ano 100. E aqui, irmãos, nós vemos a revelação de uma grande verdade a respeito da palavra de Deus. O texto diz assim: no princípio era o Verbo. Quando João está fazendo essa referência, ele está falando a respeito da Trindade. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que uma só natureza divina, que se manifesta em três pessoas que são completamente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós sabemos, porque assim nos ensina a tradição da igreja, que aquilo que é o Pai não é o Filho, aquilo que é o Filho não é o Pai, aquilo que são o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. Uma mesma natureza divina, que se manifesta em três pessoas igualmente santas, igualmente poderosas, igualmente onipotentes. Isso é o mistério da Santíssima Trindade. E o que João está dizendo no capítulo 1, no versículo 1? Que no princípio era o Verbo. A palavra verbo, eu quero trazer para vocês aqui algumas traduções a respeito disso. Verbo vem do grego, de uma palavra chamada logos. O logos, de acordo com a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus que assume uma natureza humana. A palavra de Deus que assume a nossa natureza, que se torna carne, ela é chamada de logos, ou verbo. Então, o verbo, ele tem nome. O verbo de Deus é Jesus Cristo. Eu já disse isso para vocês anteriormente, mas vale a pena repetir. Todos nós sabemos que desde o início de toda a humanidade, vai dizer um documento recente, escrito agora pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, o documento diz assim que desde o início da eternidade, Deus até hoje só pronunciou uma palavra. Você sabe qual palavra que ele pronunciou? Não sabe? Alguns vão dizer que a palavra é faça-se, mas a única palavra que Deus pronunciou desde o início da eternidade é Jesus. Ele é a palavra que assume a natureza humana. João está dizendo então que um da Trindade, ele nos amou ao ponto de assumir a nossa natureza. E ao realizar essa obra, irmãos, é preciso compreender o que a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo operou em nós. Na verdade, para compreendermos, é preciso saber que a mancha do pecado, ela nos condenou ao eterno afastamento de Deus. Por causa do pecado, nós estávamos condenados à separação permanente da presença de Deus. Nós estávamos num estado dito lastimável, separados e condenados ao eterno afastamento de Deus. Isso por quê? Porque o nosso pecado, irmãos, ele cresce de acordo com a natureza do ser ofendido. Se, por exemplo, para compreendermos isso, se você resolver, por exemplo, fechar a mão e dar um tapa bem no pé do ouvido dessa pessoa que está do seu lado, o que pode acontecer com você? Pode levar outro, não é? Não pode levar outro?
Agora, se você fizer a mesma coisa com um policial, vai preso, não vai? E se você fizer a mesma coisa com o prefeito da cidade? Com o governador? Com a presidenta Dilma? Então, olha só. De acordo com a dignidade do ser ofendido, aumenta o grau, ou o nível, ou a intensidade do pecado. Qual é a dignidade de Deus? É uma dignidade infinita. Por isso, irmãos e irmãs, um pecado cometido contra Deus, ele assume uma proporção infinita. E nós sabemos o que o pecado fez conosco. Romanos vai dizer que pelo pecado entra no mundo então nós nos tornamos finitos por causa do pecado. O que a encarnação de Jesus faz? Quando Jesus assume a nossa natureza humana, ele nos eleva em dignidade. E por causa de Jesus, começa o processo da salvação da nossa vida. Quando Jesus assume a nossa natureza, por causa dele, da Trindade, alguém que era de uma grandeza infinita, de uma santidade incomparável, porque ele assume a nossa natureza, ele inicia um processo que é chamado de redenção. Nós somos redimidos por causa da encarnação de Cristo. Nós somos então em Cristo elevados em dignidade, e por causa de Cristo nós somos chamados de filhos de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga isso para ele: você é filho de Deus. Quando João fala a respeito do verbo, do logos, ele está então fazendo referência a essa verdade, a da Trindade, que assume a natureza humana. Irmãos e irmãs, quando você na verdade está segurando a Bíblia, você está com ela na mão? Não é um livro, não é uma biblioteca, é uma pessoa. É por isso que Santo Agostinho, quando fala da Sagrada Escritura, ele disse assim: aquele que beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Vamos dar um beijo na face de Cristo aí? E dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Agora, irmãos e irmãs, há uma outra interpretação ou tradução para o termo palavra. Uma outra tradução, traduzido a partir do termo logos, é o termo grego também, chamado dabar. Dabar, escreve-se assim como se pronuncia. A palavra dabar, ela significa não o logos, o verbo, mas a palavra dabar significa a palavra criadora de Deus. É a palavra que, ao ser proclamada, chama à existência aquilo que não existe. Dabar é a palavra divina que é pronunciada quando não havia nada. Nós ouvimos aquilo que nos ensina o livro do Gênesis, que no começo era o caos. E Deus então chama as coisas à existência. E ao chamar a existência, Ele chama a partir do nada a existência. Tudo que nós vemos, o mundo visível e o invisível, é criado pela força da dabar, da palavra criadora divina. É uma palavra que chama à existência tudo aquilo que nós vemos no dia de hoje. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque, irmãos e irmãs, o processo de reconstrução da nossa espiritualidade, ele começa pelo poder da palavra de Deus. E eu queria, nessa tarde, dizer para você algumas verdades a respeito da Sagrada Escritura. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías 55. Quem achou diz? No versículo 10 está escrito. Observe.
tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem a ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece com a palavra que minha boca profere. Ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Olha só, irmãos, o texto de Isaías, ele vai dizer que a palavra de Deus, quando ela é proclamada, é por isso que está escrito a palavra que minha boca profere. Quando a palavra é proferida, proclamada, ela não retorna sem ter produzido o seu efeito. Diz aqui o texto que a palavra, quando ela é proclamada, ela não volta sem ter executado a vontade divina. E sabe por que ela não volta? Porque Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. O que eu quero dizer para você então nessa tarde? Que Deus é fiel cumpridor da sua palavra. Repita comigo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a palavra de Deus se cumpre. Então essa é a primeira verdade que eu queria dizer para você a respeito da Bíblia. Ela se cumpre. Amém, irmãos? A segunda verdade: a palavra de Deus liberta. É por isso que o Evangelho vai dizer assim: se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela tem o poder de libertar a nossa vida, de todas as escravidões. O livro do profeta Jeremias diz algo formidável da palavra. Ele diz assim: a tua palavra, Senhor, é como um martelo que quebra a rocha. Então, irmãos, conforme a palavra de Deus vai sendo anunciada, essa palavra é como uma martelada na dureza do nosso coração. Ao ser anunciada, essa palavra vai quebrando a insensibilidade, quebrando a dureza, e a palavra realiza a libertação da nossa vida. Pela palavra, e eu sei que você conhece várias pessoas assim. Você acabou de ouvir o testemunho do Dunga, que por causa, proclamava o Salmo 90, e ao proclamar a palavra, ela começa a se tornar realidade na nossa vida. Irmãos, a palavra tem o poder de nos libertar das nossas escravidões interiores. A palavra tem o poder de nos libertar dos vícios. A palavra tem o poder de libertar o teu coração. Diga isso para o irmão que está do seu lado: a palavra tem o poder de libertar a tua vida. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês nessa tarde a respeito da Sagrada Escritura. No Salmo 106, versículo 20 está escrito: em sua angústia clamaram então ao Senhor, e Ele enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Então a terceira verdade que eu quero dizer: a palavra de Deus cura. Repita comigo. Mais uma vez. Para testemunhar para vocês o poder curador da palavra. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma irmã muito querida nossa, Maria Beatriz. E a Bia foi ao médico e ficou diagnosticada de um câncer de mama. E então o médico estava fazendo alguns exames e seria necessária a cirurgia. Um dia, fazendo a leitura da Bíblia, a Bia fez a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 53. Abre aí, por favor. Isaías 53. Nós já conhecemos esse texto.
E sabemos que Isaías, capítulo 53, fala do servo sofredor. E olha só o que diz o versículo 4. Diz assim: em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado pelos nossos crimes, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Quando a Bia fez a leitura, ela observou que a conjugação verbal está no passado. O texto diz: já fomos. O texto diz: Ele já tomou. E quando ela leu esse texto despertou uma fé viva no coração dela. E todos os dias ela pegava a Bíblia e dizia: eu já fui curada desse câncer por causa das chagas de Cristo. Todos os dias ela proclamava a palavra. O médico pediu uma biópsia. Quando chegou o resultado do exame, o câncer já não estava lá, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar a nossa vida. Amém, irmãos? Agora, olha só, esse poder que há na palavra de Deus, ele precisa ser usado na nossa vida como servos. Irmãos e irmãs, é preciso que eu e você, é preciso que nós tomemos posse da palavra, para que ela se realize na nossa vida. É preciso tomar posse, e para tomarmos posse, é preciso conhecê-la. Eu me lembro bem, e até rezei com essa leitura hoje. Um dia eu cheguei em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, estava muito cansado. Irmãos, naquele dia de tão cansado, eu terminei as minhas atividades, fui lá, cuidei da esposa, cuidei da minha filha, e quando elas já estavam dormindo, eu sentia no coração um desejo de rezar. Sabe quando o Espírito Santo está te incomodando para você rezar? Já sentiu isso? Mas o meu corpo estava muito cansado. Mesmo assim, naquele cansaço, por volta de umas 11h30 da noite, eu fui para a sala da minha casa, estava lá de joelhos, meio que debruçado, quando o Espírito Santo me recordou o texto de Isaías que diz assim: até os adolescentes podem se cansar, os jovens robustos podem cambalear, mas os que contam com o Senhor renovam as suas forças. Eu fiquei de pé e proclamei esse texto uma vez, proclamei a segunda vez, e fui pronunciando essa palavra. Quando eu me dei conta, eu estava com os braços levantados, glorificando o Senhor, porque a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar posse pela fé dessa bênção de Deus. E eu preciso dizer para você a verdade: são mais de 3.000 promessas. Aquela pessoa que está vivendo problema no seu casamento, tem um texto da palavra que diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. Aquela pessoa que está vivendo dificuldade financeira, a palavra de Deus, ela diz assim: eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo passar fome, e nem o seu filho mendigar o pão. Irmãos, na medida em que nós vamos tomando posse, proclamando a palavra, ela chama à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus, ela tem poder de criar realidades novas na sua vida. Quando nós tomamos posse, a palavra cria e recria realidades completamente novas na minha vida e na sua. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só, irmãos, é por isso que é muito importante para nós. Vários irmãos já vieram aqui à frente e falaram a respeito da Lectio Divina. Você sabe o que é isso? Sabe ou não? Eu vou explicar de uma forma bem simples o que é a Lectio. Irmãos, os monges antigos,
eles tinham um jeito muito simples e eficiente de fazer a leitura da palavra. Esse jeito que era típico dos monges, uma forma de ler, meditar e orar com a palavra, de crescer na intimidade com ela, é que levou à criação daquilo que é chamado de lectio, ou leitura orante da palavra de Deus. Então, irmãos, é um método que é baseado na oração que é realizada pelos monges. No século III, um homem chamado Orígenes, ele batizou o jeito que os monges liam a Sagrada Escritura de lectio divina. Essa foi a primeira vez que aparece na história esse nome chamado lectio. Então foi o Orígenes que pronunciou, que trouxe, que ensinou, que criou esse nome chamado de lectio divina. A leitura dos monges na antiguidade era feito a partir do sagrado ofício, da leitura do ofício divino. E um outro monge chamado Guigo, o Guigo II, ele era um monge da ordem dos cartuchos. Por volta de 1150, ele então apresentou a lectio divina na forma de uma escada. Vocês já viram aquele texto da palavra que fala da escada de Jacó, né? Que conduzia até o céu. Então o Guigo, ele apresenta a leitura da Sagrada Escritura como uma escada que nos leva até a presença de Deus, que nos leva ao paraíso. E o Guigo, ao trazer a leitura orante da palavra, ele a apresenta em quatro momentos. O primeiro momento é quando nós fazemos a leitura, ou o momento da lectio. Nesse momento em que nós estamos simplesmente fazendo a leitura, a gente deve observar o que o texto fala ao nosso coração. É o primeiro momento, a lectio, a leitura. O segundo momento é chamado de meditação. É quando então eu faço uma pergunta depois de fazer a leitura. O que o texto diz para mim? O que o texto me diz? É a hora que nós chamamos que nós vamos ruminar. Permitir que a palavra penetre no nosso coração. É o momento em que nós vamos saborear a palavra de Deus. O terceiro momento é quando nós vamos para a oração. É quando nós oramos com a palavra. Então, na leitura, nós vemos o que o texto diz. Na meditação, o que o texto diz para mim. E na oração, nós vamos responder àquilo que Deus falou ao nosso coração através da palavra. E o quarto e último momento é o momento da contemplação. É quando nós mergulhamos na palavra e percebemos o que a palavra realizou em minha vida. O que a palavra mudou no meu ser, qual é a conversão da minha mente, no meu coração, que aquela leitura da palavra provocou na minha vida. Agora, irmãos, para nós, chamados carismáticos, é possível aprofundar um pouco mais essa leitura orante, através daquilo que nós chamamos de leitura carismática da palavra. Nós vivemos os 3 momentos, mas em determinado momento, eu não sei se já aconteceu isso com você, sabe quando você está lendo um texto da Bíblia e parece que um versículo cresce diante dos seus olhos? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já ou não? E uma palavra daquele texto lido parece que queima dentro do seu coração. Já aconteceu isso com alguém aqui? Esse texto que cresce diante dos nossos olhos, esse texto que queima o nosso coração, nós chamamos de rema. Rema é uma palavra que se atualiza na nossa vida. E é uma palavra que se atualiza no agora na nossa vida. Essa palavra atualizada, ela tem a força e o poder de transformar a nossa história. Pela manhã, eu falava para vocês de novo nascimento. Todos se recordam disso, né?
Quando eu vivo um encontro pessoal com Cristo, eu nasço de novo. Há um novo nascimento que se processa em nós. Nós nascemos da água e do Espírito. Agora, presta atenção em mim aqui. A nossa mente não nasce de novo. Fala para o irmão que está do seu lado. A tua mente não nasce de novo. Sabe por que ela não nasce de novo? Deixa eu explicar para vocês. Olhem para mim. Vocês já viram falar de um HD de computador, né? Aquele disco rígido. Da mesma forma que o disco de um computador grava as informações que você vai colocando nele, a mesma coisa acontece com a nossa mente. O nosso inconsciente, ele vai durante a história da nossa vida armazenando tudo que acontece conosco. E por que é que a nossa mente não nasce de novo? Porque se apagasse isso que está armazenado, você seria uma pessoa diferente dessa que você é. Se a nossa mente não nasce de novo, o que é possível fazer? É possível transformar a nossa mente. E como ela é transformada? A nossa mente é transformada pela leitura contínua da palavra de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, dá um chacoalhão nele e diga: a sua mente será transformada pela palavra de Deus. Olha só, irmãos e irmãs, na medida em que nós começamos a fazer uma leitura permanente, na medida em que nós começamos a fazer uma reflexão, é interessante que o Papa Francisco, nessa exortação apostólica que ele escreveu agora, ele fala que nós, os servos, nós precisamos ser trespassados pela palavra. Olha só que lindo, a palavra precisa transpassar o nosso coração, e ele usa esse verbo, trespassado. Significa que ela precisa atingir a profundidade da nossa vida, tocar em nossa alma e realizar uma obra nova em nós. E ele diz assim: quando nós somos trespassados pela palavra, quando nós proclamamos a palavra, ela realizará a mesma obra nas pessoas que nos ouvirem. Então, irmãos e irmãs, eu estou convidando você nessa tarde para uma leitura diferenciada da palavra de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós encontramos, inclusive pregadores, servos, que já estão exercendo o ministério, já estão pregando a palavra, sem conhecer a Sagrada Escritura inteira. É claro que você já leu a palavra mais de uma vez inteira, né? Não leram? Ainda não? Já ou não, gente? Não. Então olha só, quantas vezes nós anunciamos algo que não conhecemos? E se nós estamos anunciando para os outros algo que não conhecemos, significa que a palavra ela ainda não está encarnada na nossa vida. Irmãos, como é que nós vamos tomar posse da bênção se nós não sabemos nem qual é a bênção? Então eu estou fazendo um desafio aqui para vocês. Se vocês começarem agora a ler 3 capítulos por dia, até o final do próximo ano, vocês terão lido toda a Sagrada Escritura. Eu comecei a fazer novamente a leitura bíblica. Comecei lá no Gênesis, estou recentemente no livro de Baruque. Então é possível conhecer toda a Sagrada Escritura, lendo apenas 3 capítulos todo dia. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já viram alguma pessoa dizer assim para vocês: olha, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo? Já viram? Já ou não? Quem fala isso é porque está lendo errado. Tem gente que faz assim de noite, ó, na hora de dormir, pega a Bíblia, abre
e lê um pedacinho. Vocês não fazem assim não, né? Faz ou não? Quem faz assim, não vai mesmo conhecer. Não vai conseguir. O que é o ideal? É você ler numa sequência. Você pode, por exemplo, começar no Evangelho de João, mas ler o Evangelho de João inteiro, cada dia 3 versículos, e você vai chegar ao dia que você vai ler todo o Evangelho de João. E tem um princípio da hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência da interpretação bíblica. A hermenêutica diz assim: para as pessoas que dizem, eu não entendo a Bíblia, olhem para mim, você que não entende. A hermenêutica diz que a explicação da palavra ou está no versículo posterior, ou no versículo anterior, ou em outro capítulo, ou em outro livro. Isso significa que tem um jeito só de você tirar as dúvidas: conhecendo toda a Sagrada Escritura. Amém, irmãos? Quando nós mergulhamos assim na palavra, ela começa a exercer sobre a nossa vida uma realidade nova. A minha espiritualidade, gente, ela nasce muito da palavra de Deus. A minha vida espiritual, por exemplo, quando eu vou fazer a minha oração pessoal, normalmente eu costumo cada dia rezar com um salmo. E o salmo é que alimenta a minha oração de louvor. Você pode começar a fazer assim. Por exemplo, abre um salmo diário, leia o salmo e louve a Deus com aquele salmo. Por exemplo, se o salmo diz, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor, você pode usar esse salmo na tua oração. Senhor, o sol está nascendo e eu estou aqui para te louvar. Então a palavra, ela nos leva à intimidade com Deus. Quando nós mergulhamos na palavra, ela começa a transformar a história da nossa vida. O Papa Francisco está dizendo na Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho, é o que significa Evangelii Gaudium. Ele está dizendo que nós, enquanto servos de Deus, nós precisamos conhecer, mergulhar, esquadrinhar e beber dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Eu vou convidar você a ficar de pé nessa tarde. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16. Jeremias, Isaías não. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quem achou diz? Olha só o que diz o versículo 16. Vede, é por vós que eu sofro ultrajes, da parte daqueles que desprezam vossas palavras, aniquilai-os. A vossa palavra constitui a minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, Senhor, Deus dos exércitos. Repita o versículo 16b. A vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. O que nós precisamos, na verdade, é de forma alguma irmos dormir sem antes ter alimentado a nossa alma com a força da palavra de Deus. Eu vou pedir para você abraçar a Bíblia,
Lembre, não é um livro, é uma. Feche os seus olhos e pense que ao abraçar a palavra, você está abraçando o próprio Jesus Cristo. Peça nesse momento ao Espírito Santo que venha agir sobre a sua vida. Peça ao Espírito que desperte no teu coração um profundo amor pela palavra de Deus. Vá orando nesse sentido. Peça, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E vai pedindo essa graça. Vem, dai-me essa A graça, irmão e irmã, de se apaixonar pela palavra. Sim, Espírito A graça Santo. de tê-la em elevada consideração. Espírito Santo. A graça de ter o desejo de permitir que a palavra fecunde a sua vida. E que a palavra produza frutos 100 por 1 em nós. Vai desejando isso, vai pedindo que o Espírito Santo gere em você um amor profundo pela Sagrada Escritura. Sim, Espírito Santo de Deus, dai-me esta graça. Vem Espírito Santo de Deus. Vem, Eu te peço Espírito nessa Santo. hora, Senhor, desperta o meu coração para amar e servir a Tua palavra. Sim, Senhor. Vem, Senhor, manifestar o Teu poder na minha vida. Vem colocar em meu coração um desejo cada vez maior de não só conhecer, mas de viver. De não só viver, mas pregar. De não só pregar, mas testemunhar a força e o poder da Tua palavra. Sim, tua palavra é Leva-me, Senhor, a testemunhar com a minha vida. Sim, Senhor. Leva-me, Senhor, a de fato encarnar a palavra em meu coração. Eu quero, Senhor. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida. Sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Sei que és caminho, sei que és caminho, sei que és verdade, sei que és verdade e vida. Senhor e Deus, Jesus, tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Um pregador amigo meu de Campo Grande saiu para pregar a palavra no grupo de oração. E naquele dia Deus o usou com poder para pregar a palavra. Ele tem uma família grande, se não me engano é a esposa e mais 4 filhas. Quando ele chegou na casa, ele abriu a porta da sua casa e estava uma escuridão porque havia um blackout na cidade.
Então ele chegou com aquela alegria, com aquele fogo do Espírito, e saudou a família dele dizendo que tinha chegado. Quando ele ouviu lá do fundo da casa, a família que estava à volta de uma vela, e anunciaram para ele que eles estavam na escuridão, porque havia um blackout em toda a cidade. O pregador levantou a palavra e gritou: pois se a escuridão está nessa casa, eu acabo de chegar com a luz da palavra de Deus. Amém. Quando ele proclamou isso, a luz voltou imediatamente naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Levante a palavra de Deus aí, irmão. Ela é uma luz capaz de iluminar aqueles que andam nas trevas. Irmão e irmã, nós somos chamados a conformar a nossa vida com a palavra. Nós somos chamados a não só transportar, mas a viver a palavra. E na medida em que nós começamos a assumir a palavra em nossa vida, vai chegar um momento onde as pessoas vão olhar para nós e já não mais vão conseguir diferenciar o servo da palavra. Amém. Porque as duas coisas se tornaram uma só. Amém? Amém. Então levante a sua Bíblia e peça essa graça para o Senhor. Peça ao Espírito Santo que te faça viver uma vida Sim, conforme, Senhor, eu quero a viver, conformar, a fazer com que a viver a sua tua vida palavra, seja uma Senhor. vida iluminada Eu quero pela palavra. viver, Jesus. Que a palavra ilumine as trevas da nossa vida. Senhor. Que a palavra ilumine tudo aquilo que ainda é treva, que ainda é escuridão em nossa vida. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais Lá no céu, lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. quando você olha para a sua vida, para a vida da sua família, tem ainda áreas que precisam ser iluminadas, sim ou não? Sim. Então levante a luz de Cristo agora. Mas levanta para valer. Comece a orar no Espírito para que a luz da palavra comece a iluminar todas as trevas. Solte a tua voz e vá orando, porque nós temos esse desejo. O desejo de que a palavra dissipe as trevas. O desejo que a palavra inunde toda a nossa história. Levanta a Sagrada Escritura, meu irmão, e vai orando, para que o poder da palavra nos alcance e que já não haja trevas em nossa vida. Oh, cantarixuri alabaraia, herecantari vacatara alabacindari, ori alabaraia. Orianda Maria, perder tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder, sei que terei mais Terei mais lá no céu. E a verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Sei que terei Mais forte, aplauda o poder transformador da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos nos sentar.
Ronaldo vai nos organizar para que nós nos preparemos bem, porque daqui a pouco celebramos a Sagrada Eucaristia.